Queridos amigos, como vão? Tudo bem? Mais um encontro nosso de história, mais um encontro para tratar de não um tema, mas de diversos temas aí que são muito importantes para o nosso concurso. Quando eu digo diversos temas, temos aqui um objetivo específico em cada encontro nosso, mas você já percebeu que não tem como você simplesmente fechar o período histórico e não terminar tendo que citar outros, ou que já foi comentado, ou que virão a ser melhor explanado em encontros seguintes. Mas que coisa boa estar aí com você nessa discussão que é sem fim, não é? Estamos falando de uma disciplina que de fato ali as discussões sempre vão ocorrer e eu acho que isso é que é gostoso também ali em história, porque consequentemente não temos ali o fim, mas sempre algo novo a estar discutindo, ok? Bom, você já sabe, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou historiador e estou aqui pelo CPEM, onde o ideal é a busca pela tua aprovação. E para isso, vamos tentar aqui sempre direcionar os teus estudos da melhor forma possível. Olha, o interesse nosso nesse encontro é entender já um pouco do início da formação do que hoje chamamos Brasil. Percorremos aí um caminho anterior, não é? Em um encontro conversamos bastante ali sobre o que chamamos ali de pré-história, a chegada desse homem ao continente americano e consequentemente a formação da população indígena que aqui se encontrava com a chegada dos portugueses. Em outro momento discutimos também um pouco mais a fundo esta presença da população indígena, principalmente observando as diferenças existentes entre esses diversos povos que aqui se encontravam. E hoje a ideia é que a gente consiga perceber o encontro deste europeu automaticamente que aqui desembarca e, consequentemente, essa população que aqui estava. Né? Esse, de fato, ali vem o nosso encontro. Bom, eu queria deixar claro aqui para a gente que sempre precisamos voltar um pouquinho na história para que automaticamente a gente possa ter um bom entendimento desse período que está ali sendo colocado. Bom, veja, nós tivemos ali o período das grandes navegações. Período esse que nós vamos ter ali Portugal sendo pioneiro nesse processo de navegar por lugares mais distantes em busca de novas rotas comerciais e novas rotas de comércio, para que, consequentemente, tivesse um enriquecimento dessa sociedade que ali se encontrava nessa fase final, digamos assim, de Idade Média. Bom, a chegada automaticamente de Portugal na costa que hoje chamamos do Brasil, na costa brasileira, vai estar inserido dentro desse processo das grandes navegações. A saída de Portugal em busca de comércio, tanto no continente africano quanto para a Ásia, leva os portugueses a se aventurarem cada vez mais distante. E, consequentemente, ali com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, nós tivemos ali a demarcação do que seria o território espanhol e do que seria o território português dentro do mundo em geral, mas especificamente para a gente que nos interessa aqui na América. Bom, estamos no ano de 1498. 1498, nós vamos ter aí tanto a viagem do Vasco da Gama em direção às Índias, em direção à Ásia, como ao mesmo tempo também nós vamos ter o navegador português Duarte Pacheco Pereira percorrendo o litoral brasileiro. É uma viagem ainda envolta ainda de muita nebulosidade, de fato, devido à falta de documentação mais específica dessa viagem.
um interesse, se desembarcou em alguma parte do litoral, se desembarcou, em que parte foi essa, enfim, você tem aí essas viagens ainda faltando alguns esclarecimentos. Mas bem, de todo jeito mostra-se que antes da viagem do Cabral, e aí você lembra que quando se trata da chegada dos portugueses aqui no Brasil, de cara, sempre se lembra-se da viagem do Cabral, do Pedro Álvares Cabral, mas não podemos colocar ela ali como se fosse, de fato, a primeira para essas bandas. Fica parecendo que não se tinha nada, de fato, e o Cabral termina vindo para esses lados. E sabemos muito bem que não foi assim. A viagem do Duarte Pacheco Pereira mostra isso e, consequentemente, depois você tem também a viagem do Vicente Pinzón. O espanhol Vicente Pinzón, ali início de 1500, ainda em janeiro de 1500, ele vem e passa aqui pelo litoral da América do Sul. E coloca-se ali a sua passagem, inclusive, pelo litoral pernambucano. Então, estamos falando de outra viagem, além da de Duarte Pacheco, antes do Cabral, entende? Você tem duas viagens anterior aí a do Cabral. Se não tão significativa, tão bem documentada, mas que esteve aqui presente. O que talvez aí nesse momento vá caindo por terra a ideia de causalidade da viagem do Cabral. Mas bem, após essa viagem do Pinzón, ali por início dos anos de 1500, o governo português decide por outra grande expedição em direção ao Oriente. E por que outra grande expedição em direção ao Oriente? Porque você lembra aí que a viagem do Vasco da Gama, ela foi bastante lucrativa para o governo português. Porque estamos falando de um momento que Portugal está ali fazendo grandes negócios, grandes comércios na costa africana, mas que sempre houve a intenção de chegar à fonte dos produtos orientais. Isso feito ali pelo o Vasco da Gama, em 1498. Então, a viagem do Cabral ela vinha em 1500 com o intuito de aumentar os contatos comerciais com as Índias, com a Ásia. Então, assim, a viagem do Cabral ela vinha com essa intenção. Mas os relatos vão mostrando que parece que o Cabral também tinha outras intenções, como, por exemplo, confirmar as vantagens obtidas pelo Tratado de Tordesilhas. Talvez, de fato, sim, desembarcar, observar o que tivesse nessas terras já documentadas por Duarte Pacheco Pereira, por Pinzón, o próprio Colombo, que vem aqui muito próximo, em uma das suas viagens, chegando ali ao litoral da Venezuela. Então, o Cabral sai de Portugal em direção ao Oriente, mas ao chegar ali na costa da região de Cabo Verde, afasta-se significativamente da costa africana. E esse afastamento tão distante vai nos dizendo que foi um afastamento proposital. Esse afastamento da costa africana, neste ponto ali de Cabo Verde, ele por diversas vezes era necessário para fugir ali de algumas calmarias que existiam naquela região e que, consequentemente, seriam bastante prejudiciais à navegação. Mas afastar-se tanto mostrava que tinha-se de fato uma intenção, principalmente porque ele, ao chegar em direção quase em linha reta da costa africana e da costa brasileira, esse afastamento vai sendo cada vez maior. Bom, 22 de abril avista-se terra. Então, 22 de abril, segundo os relatos, avista-se terra do que hoje seria de fato ali o Brasil.
E aí também fica mais fácil a gente ter um entendimento dessa viagem do Cabral por conta da documentação feita ali pelo Vaz de Caminha. Né? A sua carta, a sua famosa carta, nos deu relatos melhores ali dessa viagem, sabe? Então, avista-se terra ali no dia 22, pelos relatos no dia seguinte, dia 23, ao desembarque. E também por esses mesmos relatos, nós vamos tendo ali cerca de uma semana de presença dessa navegação, dessa esquadra do Pero Vaz de Caminha nessa região. Bom, ao ter esse desembarque, eu acho um dos pontos ali que seria de grande relevância observar que nós estamos falando de um encontro de duas sociedades diferentes. Não vamos pensar aqui de forma que uma estivesse mais evoluída que outra, uma mais moderna que outra, porque esse pensamento pode nos levar a uma interpretação errada de valores colocados tanto de um lado como de outro. Mas vamos imaginar que a chegada e o desembarque dessa esquadra de Cabral encontra uma sociedade diferente. Qual a intenção dessas navegações? Não só da viagem do Cabral ou das outras que ali se fizeram. A intenção era clara, em busca de comércio, em busca de enriquecimento, em busca de ouro, de prata, em busca da consolidação desses estados nacionais nascentes europeus, dentro de um sistema marcado aí pelo mercantilismo, onde uma dessas características do mercantilismo era, por exemplo, a acumulação de metais preciosos dentro do seu território. Então, quando eu ia em busca dessas novas rotas comerciais, estava de fato com o intuito desse enriquecimento. Ao desembarcar aqui, o Cabral encontrou uma sociedade que não fazia uso de um comércio intensificado, como feito pelos europeus, ou mesmo ali na costa africana. A prevalência ali, basicamente ainda de uma relação de escambo entre essas populações indígenas, leva a um desinteresse e talvez uma certa frustração dessa expedição. Mas, no entanto, também havia um interesse da busca imediata de ouro e prata, o que também não vou encontrar nesse momento. O Pero Vaz de Caminha, ainda na sua carta, coloca isso, né? Não há ouro. E se não há ouro, se não há prata, se não há pedras preciosas, concorda-se ali, e ele relatando na carta, de ir embora. Ir embora para onde? Ir embora para as Índias. Essas 3 primeiras décadas da chegada dos portugueses a partir da esquadra de Cabral é o período que nós chamamos de período pré-colonial. Então, é o período ali, é um período pouco documentado. É um período que você vai ter ali uma escassez enorme de registro, por exemplo, dessas populações indígenas, e dificulta bastante o estudo dessas populações indígenas nesse período, devido a esse desinteresse. E por que o desinteresse? Porque eu estou vendo essa sociedade que encontrei de forma inferiorizada. O etnocentrismo prevaleceu. Volto de novo à carta do Pero Vaz de Caminha, porque ela termina sendo ali a melhor lupa a ser observado nesse momento, e ele coloca o seu espanto com essa população indígena. Por exemplo, quando ele coloca que eram povos ali relativamente calmos, tranquilos. Ele erra nesse ponto, porque sabemos que nem todas as nações indígenas que aqui se encontravam seriam dessa forma tão passiva. E ele continua dizendo que é uma população que andam nus e nem se importam de mostrar suas vergonhas. E ele vai concluindo a carta dizendo ao rei Dom Manuel que se Vossa Majestade quiser aqui manter uma pousada para os navios, já estava de bom tamanho. Mas o que melhor Vossa Majestade tinha a fazer era salvar essa gente.
a crescer a fé cristã. Então perceba que não há uma intenção ali do respeito, não há uma intenção de manter esta cultura indígena que se colocava à frente dos europeus e dos portugueses, principalmente. Percebe-se ali nesse momento também a presença do pau-brasil. E aí olha que interessante, você tem os relatos sempre de outros navegadores que passavam aqui, da presença sempre de pau-brasil. O Vicente Pinzon volta da América para a Europa com um carregamento de pau-brasil. Então, isso mostra para a gente que vai ser o primeiro interesse dos portugueses. Se eu não tenho ouro, se eu não tenho prata, se eu não tenho comércio, então eu não tenho o interesse de começar, de fato, e de ter uma colonização. As atenções estavam voltadas para a Ásia, onde vitórias militares, onde esses negócios lá na Ásia seriam muito mais lucrativos, entende? E, consequentemente, esses 30 anos vão sendo do extrativismo do pau-brasil. Ora, você deve estar se perguntando, mas como sabiam, né, dessa presença do pau-brasil? E aí, vamos colocando, gente, que o pau-brasil era uma árvore, era uma madeira já conhecida desde a Idade Média. Então, se era conhecida desde a Idade Média na Europa, não saía daqui do Brasil, mas vindo de outras áreas de florestas tropicais, por exemplo, na Ásia. Era a mesma árvore? Não era? Bom, então a gente entra aí numa questão de botânica que não vem a ser o nosso caso. Mas eu conhecia ali os valores dessa árvore. A madeira apreciada na fabricação de móveis e navios. E por outro lado também, a sua cor avermelhada, a sua seiva, me dava algo muito valioso. O tingimento de tecidos. Que era isso que era feito na Europa desde a chegada dessa árvore nessa região. Tingir tecidos não era algo muito simples. E na maioria das vezes esse tingimento era feito com pigmentos extraídos da natureza. E não era fácil ali você tingir tecidos, por exemplo, na cor vermelha. E o pau-brasil se encaixava muito bem nesse momento. Então, meus queridos, Portugal vê a terra, nesse primeiro momento, não como uma possibilidade de colonizar, já que as atenções estavam para a Ásia, as atenções estavam para a Europa, para a África, as atenções estavam ali no comércio, no ouro, que aqui não encontraram. Então, o que fazer com essa terra? Arrendá-la, passar para a mão de particulares. Fernando de Noronha vem ser o grande nome nesse momento. Fernão de Noronha, vem ser a grande figura nesse momento. Passou ali cerca de uma década com a extração, o exclusivismo, o monopólio da extração do pau-brasil, pagando os impostos da coroa portuguesa. E o pau-brasil vai chegando com mais força agora dentro da Europa. Esse pau-brasil conhecido também como pau de tinta. Esse pau-brasil que em algumas áreas na França é chamada pau de Pernambuco. Esse pau-brasil que não será extraído apenas durante essas 3 primeiras décadas de chegada dos portugueses aqui, mas esse pau-brasil que vai chegar, vai sendo extraído aí durante todo esse período que estamos tratando, chegando até o século XIX, metade do século XIX, segundo reinado. Você tem ainda a extração do pau-brasil, levando quase o esgotamento e a extinção da madeira. E aí, consequentemente, temos que pensar da seguinte forma. Os portugueses não vão encontrar aqui muita facilidade. Para que a gente não pense aqui, desembarcaram, então eles descem ali do navio, entram na mata, vão cortando toras de pau-brasil, vão abastecendo as caravelas, retornam para Portugal e fazendo isso constantemente. Bom, não vai ser bem assim. Você vai ter ali determinadas regiões que algumas dessas populações indígenas tiveram uma relação, digamos assim, mais amistosa, mas que outras não, que guerrearam, que resistiram. Então, nós já vamos percebendo que o que nós vamos chamar de Brasil vai ter ali uma participação na sua formação
portuguesa, mas na sua formação também com a participação indígena. E aí o resultado disso é que os portugueses que aqui vão chegando para trabalhar com a extração desse pau-brasil vão também levando em consideração o que a população indígena queria. Porque por diversas vezes os portugueses que aqui estiveram tiveram, por exemplo, que ceder, que negociar, para que tivesse essa extração de pau-brasil. Extração essa que era, na sua esmagadora maioria, feita pela própria população indígena. Olha esse mapa, eu quero te mostrar aqui esse mapa, para que você observe que neste mapa você tem a população indígena fazendo a extração do pau-brasil. Extração do pau-brasil essa, feita pela população indígena, não podemos pensar aí como um trabalho escravo. Se bem que desde a chegada dos portugueses aqui, diversas dessa população indígena que entraram em conflito com os portugueses, elas já foram escravizadas. Mas a base, nesse primeiro momento, para que os índios fizessem essa extração que você acabou de ver no mapa, era uma relação de escambo, era uma relação de troca. E trocar pelo quê? Bom, trocar por diversos produtos europeus que a população não conhecia. Então a população indígena ali, ela vai estar encantada com a faca, com o machado, com um pente, com um espelho, com miçangas, com diversos produtos europeus baratos, mas que aos olhos deles causou de fato bastante encanto. E não podemos ser preconceituosos ao ponto de dizer que essa população indígena ela foi ingênua, ela foi besta, porque nós estamos falando de produtos desconhecidos por essa população indígena. Consequentemente, havia um interesse por eles. Ao contrário dessas toras de pau-brasil, que não eram novidade. Então ia-se lá e fazia essa troca dessas toras de pau-brasil por pente, espelho, faca, machado, tecidos. Olha essa relação de fato aqui de troca e de troca e consequentemente de escambo. Durante essas 3 primeiras décadas, nós podemos dizer que assim vai funcionar a lógica mercantilista portuguesa aqui no Brasil. O extrativismo vegetal do pau-brasil com uma relação de escambo com a população indígena. E também não vamos colocar aqui, pensar com toda a população indígena. Você vai ter uma parte dessa população indígena que vai aceitar, outra que não. Então a relação de fato ali será sempre bastante tumultuada, certo? Sempre bastante tumultuada. Outro ponto aí que não devemos esquecer é que a presença não foi apenas de portugueses no litoral brasileiro fazendo negócio com essa população indígena. A presença também foi francesa. Desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, o rei francês, o Francisco I, não aceitou as delimitações pelo Tratado de Tordesilhas, o que consequentemente levou à presença constante aí de franceses e, consequentemente, os atritos. Então, você vai ter atritos de portugueses com a população indígena, você vai ter atritos de portugueses com os franceses, você vai ter atrito de portugueses de indígenas com franceses. E aí Portugal começa a mudar o seu pensamento. Veja que até então era de não à colonização. Só que passado 30 anos, passado 3 décadas, então essas 3 primeiras décadas chamadas de período pré-colonial, você vai tendo ali alguns motivos que vão levando Portugal para a colonização. As vantagens para as Índias já não eram tão lucrativas assim. Por outro lado, aqui no Brasil, a presença de franceses levava ao risco de perder essas terras. Por outro lado, também, você vai tendo ali falta de estrutura administrativa, falta de transporte. Isso tudo dificultava bastante. Por isso, a decisão de colonizar.
Então essa decisão de colonizar, acredito que ela vem muito mais com o intuito de não perder as terras. Porque de fato não tinha nenhum outro motivo, não tinha nenhuma riqueza ao ponto de querer protegê-la, como por exemplo na parte espanhola, já com suas ricas minas de prata. O intuito aqui era colonizar para não perder. E esse colonizar para não perder leva consequentemente os portugueses a partir de 1530 pensar no processo de colonização, de como colonizar essas terras. E esse como colonizar essas terras vai dar início ao processo colonial que nós vamos conversar, que nós vamos nos debruçar a partir do nosso próximo encontro, mas vamos estar citando também esse período, porque como eu disse, é impossível muitas vezes você ter que separar esses momentos históricos sem ter que ter o foco também no que já foi colocado, ok? Um forte abraço para você, espero ter contribuído com os teus estudos. Fica na paz.